Adepto da Umbanda ou Candomblé, há um nome que ouvimos falar com frequência quando o assunto são as religiões de origem africana. É do Exu Marabô que estamos falando. Antes de explicar a história dessa poderosa entidade, é importante que você entenda o que é um Exu. Esses irmãos trabalham à esquerda da lei, ou seja, atuam no lado negativo, mas sempre a serviço da luz. Portanto, Exu nada tem a ver com maldades, amarrações ou magias malignas. Essas informações são equivocadas. Na verdade, eles são muito importantes para a cura e a limpeza dos consulentes, e também do ambiente, dentro dos terreiros de Umbanda ou Candomblé. São figuras sérias e que precisam ser respeitadas sempre. Agora que você já sabe o que é um Exu, vamos conhecer mais sobre a história do Exu Marabô. E se você já gostou da ideia do vídeo, aproveita e se inscreve no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma novidade por aqui. Você não imagina como isso ajuda a continuar com esse projeto. Não estamos querendo afirmar que seja falsa ou verdadeira a história, visto que a falange de Exus Marabôs é grande. Cada Exu que carrega esse nome tem sua própria história. Ou seja, talvez a que contemos aqui possa ser apenas mais uma de milhares que existam. Sr. Marabô teve sua passagem terrena por volta do século XV, e seu nome na época era Perostino, e ele viveu em uma aldeia afastada do reino, cujo o poder da monarquia já estava presente em toda a França, ou seja, ele era francês. Junto com o grande poder da monarquia, nós temos uma forte influência da Igreja Católica. Mesmo nessa época, ele vivia afastado da civilização, por praticar ritos de feitiçaria, e como a Igreja repudiava a prática de qualquer tipo de magia, ele teve que se afastar da população e da civilização devido à hipocrisia do catolicismo. Um fato importante a ser falado aqui, que aconteceu naquela época, foi que depois de alguns anos que o Sr. Marabô havia se afastado do reino, uma doença invadiu o reino da França. Até então tudo bem, mas, infelizmente, essa doença foi marcante quando contaminou a rainha Isabel da Baviera, esposa do rei Carlos VI. O rei procurou ajuda em todos os lugares, principalmente na igreja, com os sacerdotes da época, mas, infelizmente, não teve nenhum resultado satisfatório. Logo, ele acabou ouvindo de certas pessoas sobre as curas que Perostino fazia para o pessoal da aldeia. Então, ele imediatamente pediu para que o guarda fizesse uma busca para encontrar Perostino, Sr. Marabô como é conhecido hoje. Ao ser encontrado, foi imediatamente levado ao reino, cujo a recepção do reino não foi das melhores possíveis, pois ele chega ao reino da Baviera como um prisioneiro. Foi recebido estranhamente, devido ao seu porte e sua fama de feiticeiro e suas vestes. Mas, quando ele foi de encontro com a rainha, o rei pediu que curasse sua esposa. Ele disse ao rei que ele deveria confiar nele e pediu para que ficasse sozinho com a rainha no quarto e que não poderia ser incomodado por ninguém e que as portas seriam trancadas por dentro. O rei ficou preocupado, mas, infelizmente, era a única solução que o rei tinha. Então, assim foi feito. O quarto só era aberto para que Marabô pudesse sair e pegar alguns ingredientes, e quando ele saía, ninguém, absolutamente ninguém, poderia entrar no quarto. As chaves dos aposentos onde a rainha se encontrava ficava com Marabô, e essa penitência para o rei durou exatamente 3 dias, sem ter resultados ou sem saber o que estava acontecendo dentro daquele quarto. Mas, mesmo assim, o rei teve que entregar a sua rainha literalmente ao Perostino, Sr. Marabô. Agora, já no 4º dia, Marabô abre as portas do quarto e a rainha sai andando como se nada estivesse acontecido. Rei Carlos VI ficou muito agradecido com aquilo e ofereceu o reino e toda a sua fortuna para Perostino. Mas, a única coisa que ele queria era poder fazer o que sempre fazia, sem se esconder, e queria ter sua própria liberdade e não queria se esconder de ninguém. Então, Rei Carlos concede a ele um cargo de médico curandeiro, diretamente do reino, onde que, por sinal, ele livra todo o reinado da peste e ajudando também o reino como um paramédico. Mas, algum tempo depois, devido aos feitos que o Sr. Marabô fazia no reino, as pessoas começaram a adorá-lo, e surgiram boatos de que as pessoas falaram que Marabô assumiria o trono. O rei Carlos VI, preocupado ao saber o que as pessoas estavam falando, ele já com 12 filhos na época, acabou mandando Marabô embora, exilando ele de seu reino. Logo, seu Marabô pede ao rei Carlos seu último pedido e seu último desejo, e assim ele iria embora em paz. Então, o rei, como não havia alguma forma de negar a esse pedido, ele acaba aqui fazendo o pedido de seu Marabô, que na ocasião era que o rei realizasse um jantar com os mais altos do reino, incluindo o rei e o Sr. Marabô, para que ele pudesse comemorar a sua partida, pois ele ficou muito tempo no reino e muitas pessoas gostavam dele, e assim foi feito. Só que nesse jantar, todos que estavam ali presentes acabaram morrendo. É claro que para todos foi uma morte natural. O rei Carlos VI morreu na sala de jantar, ou seja, sentado à mesa. Seu Marabô acabou fugindo novamente,
se embrenhando na mata e se afastando do povo, e o ódio acabou sucumbindo à sua alma. Devido ao rei tê-lo repudiado, o ódio acabou consumindo Marabô. E ele acabou vivendo por pouco tempo. Lógico que devido ao castigo, seu corpo ficou muito doente, coberto de feridas, chagas. Praticamente a doença que ele curou a rainha afetou a ele de uma forma mais agressiva e acabou falecendo. Ao chegar no plano espiritual, ele por um tempo ficou perambulando sem rumo, pagando pelos seus erros, e infelizmente, o seu espírito ainda estava totalmente consumido pelo ódio. Então, ele perambula no plano espiritual por um longo período de tempo. Após esse período perambulando, ele decidiu que aquilo não era ele, e quando ele se olhou para dentro de si mesmo e percebeu que não era somente aquilo, que era muito mais do que aquilo, e foi onde ele viu suas vidas passadas e acabou se afastando por sua própria conta daquele lugar infernal onde passou. Tendo uma certa elevação espiritual e por seu próprio querer, ele acaba voltando à Terra para tentar ajudar certas pessoas que sofrem ou sofreram ignorância, maus tratos e etc. Sr. Marabô hoje em dia é uma entidade séria, pois aprendeu muito com seus erros e falhas. Não aceita erros e falhas de seus médios, pois erros e falhas acabam influenciando não só a nossa vida terrena, mas também a nossa vida espiritual. Exu Marabô e o fim da carreira do Pai de Santo e seu cavalo. Exu Marabô está em terra. Os poucos filhos que acompanham aquele terreiro vibram com sua presença. Na assistência, algumas pessoas ansiosas aguardam para serem atendidas. O Exu ri, dança, bebe desenfreadamente. Atende uma filha da casa recém-casada, fala que a filha deve tomar cuidado com o marido, pois ele vai traí-la em breve. A moça desespera-se, então ele passa uma longa lista para realizar o trabalho salvador. Sabe que já plantou a semente irreversível da desconfiança no jovem casal. Na assistência, um pequeno empresário aguarda o atendimento. O Exu diz que a firma não falirá, por isso precisa de vultuosas quantidades em dinheiro para trabalho urgente. Chega a vez de uma médium, filha de outro terreiro, que visita pela primeira vez a casa. Mais uma vez, o compadre não se faz de rogado. Diz para a pequena sair do terreiro que frequenta, pois, segundo ele, a mãe de santo não entende nada sobre Umbanda. E assim, ele vai plantando a discórdia, a desunião e a dor. Sempre que pode, humilha publicamente os filhos da casa. Os dias passam sem novidades. O que ninguém ali imaginava é que por trás daquela entidade que se diz chamar Marabô está escondido um enorme quiumba. Aproveitando-se do fato do tal pai de santo ser a pessoa leiga, gananciosa e totalmente despreparado, ele domina totalmente o médium. Diverte-se com a angústia dos outros, sempre que pode, põe o pai de santo em enrascadas, cheques sem fundos, golpes que são descobertos constantemente, brigas e desunião em família. E o pai de santo não tem escrúpulos algum em usar o nome de um grande e respeitado Exu de lei. Ao contrário, fica feliz em saber que aos poucos vai minando a credibilidade do verdadeiro Marabô. O Exu raciocina que um dia as trapalhadas colocarão tudo a perder e ele simplesmente abandonará o falso pai de santo à sua própria sorte. Não será o primeiro nem o último que o abandonara. Afinal, pensa o quiumba. Não fora ele que, médium ainda novo, desenvolvendo, resolveu mistificar para dar uma abreviada no processo mediúnico de desenvolvimento? Não fora também por conta própria que o médium abandonara o terreiro de sua mãe de santo sem ter preparo algum? Sem falar que enquanto ele esteve lá, desrespeitava os ensinamentos da casa, zombava dos irmãos de santo, dava golpes em tantos médiuns que muitos pediram até sua expulsão da casa? Pois então fora ele mesmo que atraiu o quiumba, e sendo assim, essa sociedade duraria até quanto fosse possível. O ser do umbral, ganhando energia negativa, ridicularizando o Marabô, e o falso pai de santo ganhando dinheiro, o quiumba também aproveitava para trazer em terra seus falangeiros, que se aproveitam dos médios tituberantes da casa. Hoje é dia de gira. No atabaque, o atabaqueiro já está devidamente bêbado e sob a influência dos asseclas do quiumba. As filhas e filhos da casa, cegos em sua fé e sob forte energia maléfica, são capazes de aceitar qualquer loucura ali realizadas. O falso Marabô está feliz. Já olhou a assistência antes de incorporar. Notou algumas pessoas que não lhe despertam interesse. Algumas mulheres velhas e sem dinheiro, um homem que também não traz dinheiro algum e logo vai se divertir com eles. Pronto, já está em terra. Atende a assistência, como de costume, diverte-se com a angústia, os medos, as dores daquelas pobres almas. Chega a vez de um homem que estava na assistência. Ele adentra de maneira lenta. O quiumba não lhe dá atenção, um erro fatal. Pois, assim que o homem fica frente a frente com o ser do umbral, algo inusitado acontece. O homem incorpora, solta uma gargalhada jovial e desafiadora.
Alguns médios do terreiro que mistificavam ou recebiam alguns asseclas do quiumba desincorporam, inconvenientemente. O atabaqueiro, de tão bêbado, acaba por cair ao lado do tambor. A assistência não entende o que se passa, o quiumba entende. Mas, para ele é tarde demais. Por estar incorporado, ele não tem tanta desenvoltura como gostaria nesse momento crucial. Está só, já que os covardes que o seguiam fugiram dali. O verdadeiro Marabô está ali, diante dele, e avança em sua direção. No congá, as velas começam a queimar a cortina que protege o altar. Na cafuá, a pinga aquecida pelas velas também se incendeia. A assistência percebe que algo muito errado está acontecendo e fogem todos. Antes, o verdadeiro Marabô se vira para eles e mostra o quanto foram tolos de se deixar enganar. Fala que devem procurar ajuda, mas em terreiros sérios, aonde se pratica caridade, o amor e a união. Mostra o quanto foram usados. O quiumba protesta, mas é inútil, a máscara já caiu. Marabô não está só. Sua falange e muitos exus de leis estão adentrando no falso terreiro. O quiumba é capturado e levado para o reino de Exu, onde pagará caro pela insolência. O falso pai de santo está entregue à própria sorte. As chamas consomem o terreiro velozmente. Ao chegar as primeiras viaturas do corpo de bombeiro, o oficial de plantão presencia uma cena que jamais esquecerá. No meio das chamas, o pai de santo é tragado por um buraco negro e some diante dos olhos do atônito bombeiro. Uma risada se faz ouvir. Marabô gargalha satisfeito do outro lado. Apesar das chamas, o bombeiro sente um frio que lhe percorre a espinha. O terreiro vira cinzas e não acham vestígios do corpo do pai de santo. A justiça foi feita. Do que gosta Exu Marabô? É importante que as pessoas que estão pensando em reconhecer o auxílio de Exu Marabô saibam do que essas entidades gostam. Os Exus Marabôs gostam de estar felizes ao lado das pessoas que amam e fazem de tudo por uma pessoa quando percebem que esse amor é mesmo verdadeiro. O fato de amar as pessoas intensamente é uma característica marcante do Exu Marabô e de todos que são seus filhos. Se eles possuem essas características, esse é um forte indício de seu paradeiro. Além disso, essas entidades também gostam muito de se divertir, ou seja, eles são um misto de alegria e amor. Como trabalha Exu Marabô? A Legião dos Exus Marabôs trabalha no corte da magia negra e também no corte de trabalhos ou correntes negativas, mais especificamente em pessoas que se sentem perturbadas por espíritos obsessores, quiumbas, que promovem descargas em pessoas atingidas no despeito e repercussão emocional, entre outras coisas. A verdade é que as pessoas que estão passando por um problema financeiro, como a saída de uma posição relevante na empresa ou até mesmo um desemprego, podem contar com o auxílio de Exu Marabô. Além disso, pessoas que estão sofrendo com a influência maligna de espíritos obsessores também podem contar com essa entidade. Suas características. As características físicas dos Exus Marabôs são bastante peculiares. Essa entidade se mostra como um homem repleto de nobreza e educação, um verdadeiro apreciador de bebidas finas e também dos melhores e mais caros charutos. A forma de falar dele também chama bastante atenção, pois ele se comunica de forma pausada e repleta de delicadeza. A forma como ele se porta também é bastante chamativa, pois anda sempre ereto e elegante. Essa entidade também é capaz de assumir a forma de um grande e poderoso bruxo. Exu Marabô tem como uma de suas funções afastar espíritos obsessores e repelir completamente todo e qualquer tipo de magia negra ou energia negativa que possa vir a afetar alguém. Essa entidade é uma grande aliada das pessoas no sentido de que ela é plenamente capaz de inibir a atuação dos espíritos obsessores, trazendo novamente o equilíbrio para a vida do indivíduo. Características dos filhos de Exu Marabô. É destinada à Legião dos Exus Marabôs toda a fiscalização do plano físico, distribuindo ordens aos seus comandados. Essa entidade se apresenta como um verdadeiro nobre cavaleiro, apreciando bebidas finas e os melhores charutos. Ele se comunica de forma pausada e tranquila, com uma grande delicadeza. Além disso, ele se porta de forma ereta e elegante. Seu grande poder está nas encruzilhadas e também no tempo, comandando o povo do trilho. Ao realizar seus trabalhos, ele se transforma num grande e poderoso bruxo. Como ele trabalha principalmente para cortar magias negras e energias negativas, ele é um poderoso e importante Exu para as pessoas. Ele é capaz de amenizar o efeito causado por espíritos perturbadores e obsessores, trazendo paz e equilíbrio novamente às pessoas que solicitam ajuda. Por ser um Exu tão especial, muitos médios desejam incorporá-lo e é muito requisitado nas rodas de Umbanda. Mas como serão seus filhos? Confira as características dos filhos de Exu Marabô abaixo.
muito desconfiados. Conhece aquela pessoa desconfiada? Pois bem, essa é uma de suas principais características. Os filhos desse Exu possuem um feitio já muito desconfiado por si só, mas não apenas no amor. Eles são desconfiados em relação a praticamente todas as pessoas e apenas lhe dão alguma confiança quando veem que ela realmente merece. Não se deixam enganar facilmente devido a essa desconfiança. Desconfiam de bons gestos, de pessoas e de atitudes que parecem boas, mas que na verdade podem ter interesses secundários. Se você é desconfiado, possui a primeira característica dos filhos de Exu Marabô. Por isso, basta ter mais alguma logo abaixo. São teimosos. A teimosia é algo que simplesmente não consegue disfarçar. É tão notória que nem sequer adianta, pois qualquer um é capaz de ver isso. São muito teimosos em relação a praticamente todos os aspectos da vida, mas isso não é propriamente mal. Quando querem alguma coisa, não desistem. A sua teimosia vai sempre ganhar, e acaba mesmo conseguindo. Já outras vezes, as coisas não correm muito bem, pois todos sabemos que não devemos ser teimosos em relação a todos os aspectos da nossa vida. Se você é teimoso, já tem outra grande característica dos filhos desse Exu. Não gostam de injustiças. Essa é uma das melhores características que essa pessoa pode ter. Eles detestam injustiças, tais como os filhos de Ogum. Não gostam de ver pessoas sendo injustiçadas sem culpa alguma. E, felizmente, tentam sempre fazer algo para reverter a situação. Ajudam quem verdadeiramente precisa de ajuda e não viram as costas aos fiéis amigos. Quando veem injustiças acontecendo, olham, refletem e, se conseguirem, ajudam com todas as suas forças. Essa é uma enorme qualidade. No amor, são amigos, mas não toleram traições. Toda a gente gosta de saber como são os filhos de determinada entidade no amor. Felizmente, esse campo é uma das qualidades de Exu Marabô das 7 Encruzilhadas, outro nome pelo qual é conhecido. Eles são muito amorosos e meigos com as pessoas amadas. Quando gostam de alguém, fazem de tudo por essa pessoa, custe o que custar. Tentam colocar sempre a pessoa sorrindo e sempre muito feliz. Mas, se forem traídos, simplesmente não perdoam. Detestam traições, principalmente em relações de longa data. Quando isso acontece, é como se a pessoa amada morresse na hora. Se namora com um dos filhos de Exu Marabô, acredite que não deve trair. Ele não vai esquecer.